Agora, se você acha que dentistas são aterrorizantes hoje, então você está completamente correto. Porém, na Idade Média, eles costumavam ser ainda mais aterrorizantes. Imagine isso sem anestesia e sem instrumentos odontológicos avançados. Qualquer problema nos dentes significava uma visita ao barbeiro cirurgião, o profissional médico mais procurado na época, ou até ao ferreiro, se não houvesse um barbeiro disponível. É um equívoco comum que o cuidado dental era ruim durante a Idade Média. A falta de medicina e condições insalubres tornaram a era um ambiente perfeito para doenças e má saúde. Surpreendentemente, há muitas evidências históricas que mostram que as pessoas medievais realmente se esforçavam para cuidar de seus dentes e gengivas. Dentes brancos e saudáveis eram vistos como um sinal de beleza, e o mau hálito era tão indesejável quanto é hoje. Espero que você esteja anotando. Estudos arqueológicos mostram que apenas 20% das pessoas na Idade Média tinham cáries, comparado com uma média de 90% no início do século XX, e isso se deve à falta de açúcar refinado em sua dieta. A maioria das pessoas na Idade Média não podia pagar pelo açúcar e dependia de açúcares naturais, como os encontrados no mel e nas frutas, para satisfazer seu desejo por doces. Sua dieta era rica em cálcio de laticínios, vitaminas e minerais de vegetais e alta em cereais. Hábitos alimentares ideais para baixa deterioração e saúde bucal. Textos medievais mencionam curas para câncer bucal e clareamento dental como dentes falsos. Vamos voltar no tempo, onde 9 em cada 10 dentistas recomendam este vídeo. Bem-vindo à loucura medieval. O cirurgião barbeiro demônio. Aqueles que tinham sorte o suficiente para ter dinheiro e acesso a uma cidade universitária maior, podiam aproveitar a avançada odontologia medieval disponível. Os camponeses dependiam de remédios caseiros e das habilidades de um barbeiro cirurgião ou de familiares e amigos para extrair um dente. Extrações mal feitas causavam deslocamento de dentes saudáveis, da mandíbula, quebra de ossos e perda severa de sangue durante o processo. Os barbeiros não só cobravam por seus tratamentos brutais, mas também faziam a vítima pagar para reaver seu próprio dente. Do sexto ao 11º século, muita odontologia era realizada pelo clero, pois eram capazes de ler textos médicos. Mas em 1163, o Papa Alexandre III, como parte do Concílio de Tours, proibiu monges e padres de praticarem cirurgia, porque o derramamento de sangue por um clérigo sagrado era considerado horrível e incompatível com seu dever para com Deus. Com a necessidade, os barbeiros cirurgiões assumiram o papel. Eles já estavam ligados aos mosteiros há séculos como barbeiros, pois os monges precisavam regularmente ter seus cabelos tonsurados, que é a prática religiosa de raspar o topo da cabeça. O cabelo dos monges não cresce assim por acaso. As ferramentas usadas pelos barbeiros, como navalhas e facas afiadas, eram perfeitas para a cirurgia. Uma guilda de barbeiros foi iniciada na França em 1210 e se dividiu em 2 categorias. Cirurgiões que foram educados nas universidades e podiam realizar procedimentos mais complicados, e barbeiros cirurgiões que se especializaram em práticas mais mundanas, como banhar o cliente, cortar cabelo, fazer a barba e dar enemas. Eles também eram procurados para terapia com ventosas, sangrias, sanguessugas, amputação de membros quando necessário e, claro, odontologia. Alguns barbeiros viajavam com exércitos durante guerras para ajudar os feridos e manter os soldados em forma. O verme dentário. Desde tão cedo quanto 500 a.C., escritos dos sumérios retratam vermes dentários como uma causa de cárie dentária, e evidências dessa crença também foram encontradas nas antigas civilizações chinesa, indiana, japonesa e egípcia. Essa ideia ainda era mantida durante a Idade Média. Acreditava-se que cáries e deterioração dentária eram causadas por vermes minúsculos dentro dos dentes e desequilíbrio nos humores. Pensava-se que os vermes saíam à noite para comer restos de comida nos dentes. Depois, eles se enterrariam de volta no dente antes da pessoa acordar.
Gilbertus Anglicus discute doenças da boca e dos dentes nos capítulos 6 e 7 de seu Compendium of Medicine, escrito em 1240. Ele acreditava que a dor de dentes sem inchaço era causada por vermes, recomendando inalar fumaça de sementes de beladona queimadas como cura. Um cirurgião flamengo chamado Jan Purman, que viveu no século XIV, disse que humores podres resultavam em buracos nos dentes onde, citação, vermes estão crescendo na mandíbula. Quando esses vermes ficam parados, os dentes não doem, mas se eles estão se movendo, então dói. Ele recomendou tampar a cavidade com uma agulha em brasa. Esse tratamento provavelmente funcionou, pois teria matado as células nervosas e parado a dor de dente. Embora isso não evitasse a deterioração do dente, exigindo que o paciente retornasse posteriormente para uma extração. Uma ideia de negócio inteligente. Purman também defendia a extração apenas de dentes soltos, porque, se ainda estivessem presos, resultava em um desfecho fatal, onde ele explicou, muitos morreram. O médico inglês John of Gaddeston aprendeu sua profissão estudando livros. Os remédios para a dor de dente eram baseados principalmente na medicina popular e no uso de amuletos. Ele afirma que alguns dizem o bico de uma pega pendurado no pescoço cura dor nos dentes. Ele também sugere que esterco de vaca seco ou gordura de perereca verde podem fazer os dentes ruins caírem, e que espetar uma agulha em um verme que se enrola ao toque e então tocar o dente dolorido com a mesma agulha alivia a dor. Outras receitas pediam ovos de formiga e tritões. Apesar de sua clara inaptidão, Gaddeston se tornou médico da corte do rei Eduardo II da Inglaterra. O primeiro livro dedicado exclusivamente à odontologia só foi escrito no século XVI. O primeiro escrito em inglês foi em 1685, intitulado Operador para os Dentes, por Charles Allen. Guy de Chauliac era um renomado médico e cirurgião francês. Ele escreveu um guia médico para medicina e cirurgia em 1363, enquanto era médico do Papa em Avignon, França. Ele também acreditava que vermes causam cárie dentária, dizendo que quando uma extração é feita e vermes são encontrados, pastilhas de cebola, sementes de beladona, peletre triturado e gordura de cabra devem ser sugadas. Na China, uma amálgama de prata e mercúrio líquido era usada para obturações desde o século VIII. Guy recomendou que as cavidades fossem preenchidas com mirra, camo, gordura de porco, nozes de galha, cera de abelha, enxofre e arsênico. Além de extrações, o câncer de boca poderia ser tratado com ferramentas afiadas. O tecido cancerígeno seria cortado e a ferida cauterizada com um instrumento em brasa. Depois, a ferida poderia ser selada com gema de ovo. Guy foi um dos pioneiros a citar a necessidade de ferramentas dentárias, recomendando o uso de navalhas, facas, alicates, limas e outros instrumentos que parecem curiosos. Ele inventou uma das primeiras ferramentas projetadas para extração de dentes, um dispositivo conhecido como o pelicano, que foi usado até o final dos anos 1700, quando a igualmente horrível chave dental foi inventada. O pelicano tinha a forma do bico da ave, dando origem ao nome. Normalmente de metal, o operador soltava um dente de seu soquete usando uma alavanca tremenda. O dente era puxado para o lado, num processo muito doloroso que frequentemente danificava as gengivas. Fórceps também eram comumente usados para extração. Pelicanos, fórceps e outras ferramentas odontológicas teriam sido fabricados pelo ferreiro local. Guy defendia a fixação de dentes soltos com fio ou corrente de ouro, porém afirmou que dentes falsos poderiam ser feitos se tudo falhasse e sugeriu que dentaduras poderiam ser feitas de dentes humanos ou osso bovino. Outro instrumento rudimentar usado pelo cirurgião barbeiro era o afastador bucal dental. O tétano, também conhecido como trismo, é uma infecção que faz com que os músculos da mandíbula e do pescoço contraiam, impedindo a abertura correta da boca. Hoje temos vacinas para prevenir a infecção por tétano, que pode ser muito perigosa. Porém, na Idade Média não havia cura, apenas tratamento para os sintomas. O afastador bucal possuía mandíbulas inseridas na boca do paciente. As porcas eram apertadas, alargando o instrumento e forçando a abertura da boca. Era um procedimento muito doloroso que, sem surpresa, provavelmente causaria problemas futuros na mandíbula.
uma dor realmente real. No século XV, o rei James VI da Escócia era conhecido como um habilidoso carpinteiro, barbeiro e dentista. Ele era tão entusiasmado com seus hobbies que chegava a pagar seus súditos para deixá-los sangrá-los e extrair seus dentes. No século XV, o rei inglês que sofria de dor de dente crônica era Eduardo V. Ele tinha que ficar confinado na cama por meses devido à sua boca gravemente corrompida. O ataque de infecção de Eduardo aconteceu pouco antes de seu tio Ricardo III enviá-lo, junto com seu irmão, para a prisão na Torre de Londres. Em um documento escrito pelo imperador francês Carlos Magno, durante seu reinado, no século VIII, ele recomenda quais plantas medicinais devem ser usadas para problemas com os dentes. Ele estava seguindo as obras de Theophrastus, um botânico e filósofo grego. De acordo com ele, a maior parte dos medicamentos orais poderiam ser misturados com óleo de amêndoa, que funcionava como veículo. A canela era útil para abscessos e infecções, e os quemos por suas qualidades analgésicas. Lesões na gengiva poderiam ser causadas por escorbuto, e era recomendado que a planta Alexanders da cerca viva poderia aliviar este problema. A pimenta preta tratava cáries, pétalas de rosa eram usadas como enxaguante bucal, e as papoulas eram recomendadas por seus efeitos calmantes. Na ausência de anestésicos modernos, recomendava-se que o paciente ficasse bêbado até desmaiar antes de uma extração dentária. Consulte seu dentista antes de fazer isso. No século XII, um extraordinário conjunto de 3 textos chamado Trótula foi escrito em Salerno, na Itália. Os escritos abordavam as condições que afetavam as mulheres e seus tratamentos, além de um tratado sobre como desenvolver e manter a beleza feminina. Um dos 3 textos foi atribuído a uma médica conhecida como Trota de Salerno. Uma dica de beleza incluída na Trótula descreve como tornar os dentes pretos brancos, citando 10 gramas de pedra-pómez torrada, 10 gramas de sal, um pouco de mel, canela e cravos. A mistura deve ser aquecida até queimar e esfregada nos dentes. Outra recomenda que uma mulher deve, citando, lavar a boca depois do jantar com um vinho muito bom, depois secar bem os dentes e limpá-los com um pano branco novo para torná-los muito brancos. Por fim, ela deve mastigar funcho, levístico ou salsa diariamente, pois exala um bom odor e limpa bem as gengivas. Outras formas antigas de clareamento dental incluíam o uso de água forte, que era ácido nítrico diluído. Isso clareava os dentes, mas infelizmente também corroía o esmalte, destruindo-os. Então, ao escovar os dentes hoje à noite, lembre-se do que nossos antepassados passaram no dentista e agradeça por não precisar se preocupar com o repugnante verme dentário. Obrigado por assistir Loucura Medieval, espero que tenha gostado. Novos vídeos toda sexta, então inscreva-se. Obrigado novamente e uma ótima semana a todos. Saúde!